Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Continuando a nossa série de estudos, hoje é a segunda parte da série de estudos que iremos ter no Grupo Débora do século XXI, no decorrer do ano. E estamos falando esse mês de janeiro sobre a vida espiritual, o crescimento da vida espiritual. E na semana passada, nós falamos um pouco sobre alguns tópicos que são necessários para que esse crescimento ocorra. E hoje eu irei falar sobre 5 dicas para melhorar a sua vida espiritual. Algumas você já pode estar fazendo, outras não. Umas podem se encaixar melhor, outras não. Umas podem ter mais facilidade de ser feitas e outras não. Mas que isso, como eu falo, não seja desculpa, né, para que possamos buscar um pouco mais a Deus. Ter uma vida espiritual forte e estar na presença de Deus pode ser um privilégio para todos, pois Deus nos dá condição para isso. Mas se você é como eu, deve enfrentar muitas dificuldades. Eu posso enumerar várias para você. Preguiça, por exemplo, falta de tempo. Não tem muita novidade, e são várias. Parece que não ouço a Deus como os outros dizem que ouve. Enfim, há inúmeras dificuldades. Por outro lado, há também algumas estratégias que podem nos ajudar a nos manter firmes na comunhão com Deus. É que quando isso acontece, nós ficamos tão felizes e radiantes com tudo que começa a dar certo na nossa vida. É claro, Deus é sábio e pode nos orientar, e ao seguir suas orientações, mudamos nossa maneira de pensar, agir e reagir. E tudo isso vale muito a pena. Aqui vão algumas dicas que me ajudam e acho que pode servir para vocês. Número 1. Prioridade. Você deve priorizar estar em comunhão com Deus. Temos muitas coisas para fazer durante o dia, por isso, a primeira atividade do seu dia deve ser para Deus. Se deixar para depois, o dia vai terminar e você não terá tempo. Então, priorize estar com Deus logo pela manhã, assim que levantar. Ainda que tenha que levantar um pouco mais cedo. É por isso que a sua comunhão com Deus começa no dia anterior, no horário que você vai se deitar. Quando você deitar cedo, acorda mais cedo para adorar ao Senhor. Coloque Deus como prioridade. Número 2. Sempre no mesmo lugar. Ter um lugar específico faz toda a diferença, pois aquele lugar será uma referência de paz para você. A sua mente se acostumará com a ideia de que aquele lugar é um lugar especial, e ali você vai começar a ouvir a voz de Deus. Escolha um lugar na casa, dentro ou fora, um lugar calmo, tranquilo, que você possa realmente ouvir a voz de Deus sem interrupções. Em meio à natureza, como Jesus fazia, pode ser o ideal, mas nem sempre é possível. Então escolha o seu lugar de paz, que pode ser na cozinha, na sala, no banheiro, na poltrona do quarto, no pé da cama, no tapete, aonde você conseguir encontrar um momento para ser só você e Deus. Número 3. Comece orando. Tire um tempinho para orar. Fale com Deus. Abra seu coração para Ele. Você é imediatista. Fecha os olhos, pensa que se passaram 10 minutos e quando olha para o relógio nem completou 1 minuto. Para você conseguir gastar mais tempo orando, estas atitudes podem ajudar. Louvor. Comece louvando o nome de Deus. Diga para Ele o quanto você o ama, o quanto Ele é grande e exalte o nome dEle. Agradecimento. Gaste um tempo agradecendo a Deus. Você pode ser específico, então vá com calma e agradeça por coisas simples e grandes. Intercessão. Neste momento você pode clamar a Deus por seus amigos, familiares ou necessidades mundiais, mas não seja rápido. Converse com Deus
explicando cada necessidade que você gostaria que ele atendesse. Ajude seus amigos, ore por eles. Petição. Agora gaste um tempo na conversa pedindo para você. Procure ser específico, não simplesmente peça. Converse sobre sua necessidade, dê detalhes a Deus. Número 4. Leia a Bíblia. Ler a Bíblia é necessário para se ter comunhão com Deus. Depois de você falar com Ele, você também deve ouvi-lo. Há várias formas de ler a Bíblia e você pode criar a sua. Se quiser ler durante todo o ano, é só ler 3 capítulos por dia. Sendo 5 capítulos por dia, você pode ler a Bíblia em 8 meses. Medite. Se você apenas ler a Bíblia, irá aprender histórias lindas e inspiradoras. Mas, se gastar um tempo meditando, poderá ouvir a voz de Deus instruindo você. Por isso, ao ler o texto bíblico, pare um tempo e tente imaginar como aconteceu a cada cena descrita ali. Imagine os detalhes, o tom da voz, o que havia no ambiente. Quanto mais detalhes você tiver em mente, mais você conseguirá criar a situação na qual a história aconteceu. Depois disso, você começa a pedir para Deus que lição Ele quer te ensinar com aquela mensagem e comece a tirar a lição. Ao fazer isso, Ele trará à sua mente as lições que você precisa aprender. Com isso, eu quero deixar uma dica minha. Ao ler a Bíblia e meditar, eu gosto de escrever, porque para mim é algo completamente pessoal, mas para mim, ao escrever, eu entendo melhor. Ao escrever, eu consigo ouvir Deus falando e entender o que Deus está falando comigo. Então, não é só o fato de ler. Para mim, quando eu preciso ler e eu começo a escrever o que eu estou entendendo. Não é nada muito teológico, nada muito difícil, não. É simplesmente escrever o que eu estou entendendo. Se eu puder, eu vou pegando versículo por versículo, o que é que aconteceu no versículo 1 que eu li, no versículo 2 que eu li, no versículo 3 e vou escrevendo. E dali, quando eu vejo, Deus já me chamou a atenção, algumas outras coisas e assim vai em diante. Então, eu aprendo mais, medito mais, reflito mais dessa forma, quando eu escrevo. Então, eu preciso, para mim não basta só ler, eu tenho que escrever para eu conseguir aprender. Mas essa é, como eu falei a vocês, é algo que é meu já, que eu já aprendi. Se vocês quiserem fazer o teste, façam o teste e me diga. Pode me dizer, pode me falar no comentário do vídeo, ou me chamar no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no privado, onde quer que seja. E me dizer se deu certo com você, se não deu certo, ou qual é a sua experiência também. Como é que você consegue refletir, como é que você consegue aprender, como é que você consegue orar. E a gente vai trocando experiências. Ter uma vida de comunhão com Deus é uma batalha diária. Todos os dias você terá que enfrentar um desafio para parar e se comunicar com Deus. Mas é uma vitória a cada dia que o tornará forte, cada vez mais forte. Os grandes homens que você admira enfrentam essa batalha todos os dias também, mas todos podemos sair vitoriosos nesta guerra espiritual. E aqui eu quero deixar uma frase que eu escutei de um médico e que eu estou trazendo isso para a minha vida também. Não só espiritual, mas para outras áreas da vida. Torne-se escravos dos bons costumes. É tão fácil a gente se adaptar a mau costume, a acordar tarde, a dormir tarde, a comer mal, a ser sedentário, a ser preguiçoso, a ser procrastinador, a empurrar tudo com a barriga. É tão fácil, mas é muito difícil a gente mudar um hábito ruim para um hábito bom.
E muitas vezes essa mudança do hábito bom gera um incômodo muito grande em nós. Mas a partir do momento que a gente passa a fase do incômodo, né, que é esse início de transformação, a gente começa a ver resultados bons. Então, comece a se tornar escravos dos bons hábitos. Como é isso? Se você não lê a Bíblia todo dia, comece a ler. Se você não tem tempo de ler a Bíblia todo dia, separe 2 ou 3 dias na semana. Separe um dia na semana. Tire aquele momento de meia hora ali para você sentar, estudar. Ah, irmã, eu tenho filho, eu tenho marido, eu trabalho, eu faço curso, eu tenho a igreja, eu tenho as responsabilidades da igreja, eu tenho a responsabilidade com o pai, com a mãe. Acorde meia hora antes, se você é ativa de manhã. Durma meia hora mais tarde, se você é ativa à noite. Mas tire um momento, pelo menos uma vez na semana, para meditar na palavra de Deus. E leve aquilo que você tomou como meditação para o resto de sua semana. Não deixe só para ler a Bíblia na igreja, não deixe só para orar no culto. Queira ter uma vida de comunhão com Deus. É daí que vem o seu crescimento, fortalecimento e amadurecimento espiritual. E eu fico aqui com o nosso segundo dia.